Existem dois tipos de tecido ósseo. Você tem lá o chamado tecido ósseo compacto ou denso. Esse tecido ósseo compacto ou denso está localizado na parte mais externa do osso. Gente, a parte mais externa de um órgão qualquer é chamado de córtex do determinado órgão. Dessa parte mais externa do osso é exatamente chamada de região cortical. Daí, parte mais externa, córtex cortical, compacto ou denso é a mesma coisa. Osso compacto, denso, às vezes também chamado de osso cortical. Principal característica do osso compacto ou denso, a existência do chamado sistema haversiano de canais. Sistema haversiano de canais é um conjunto, moçada, de canais que apresentam capilares sanguíneos dentro de si. Lembre que tecido ósseo ele é vascularizado, ele apresenta, nesse caso lá, vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos exatamente dentro desses canais dentro do osso, sistema haversiano. São dois tipos, moçada, de canais. Os canais de Havers, eles, moçada, são longitudinais, ou seja, no sentido do comprimento do osso. E a gente, pessoas, tem lá outro grupo de canais no sistema haversiano, chamados canais de Volkmann ou canais perfurantes. Os canais de Volkmann, os canais perfurantes, aí eles são transversais, eles estão no sentido da espessura. Transversais no sentido da espessura do osso. Quando você analisa ao microscópio, no osso compacto, no osso denso, a gente vai ter o canal, tá lá o canalzinho, dentro desse canal nós vamos ter o capilar sanguíneo e, gente, ao redor do canal nós vamos ter o osso organizado no que nós chamamos de lamelas ósseas concêntricas. Você tem lá o tecido ósseo organizado em lamelas, lâminas, ósseas concêntricas. Os próprios livros de histologia, eles vão lá, falam em rodelas de cebola. Então, quando você vai lá e olha no microscópio, vê no microscópio a aparência do osso e o tecido ósseo organizado nessas lâminas, como se fossem rodelinhas de cebola. Você tem o osso compacto ou denso, você tem o osso esponjoso, também chamado de osso reticulado. Esponjoso, definitivamente, é o nome mais utilizado. E, gente, o osso esponjoso, ele vai ser encontrado na parte mais interna do osso. Essa parte mais interna do osso vai ser chamada de região medular, daí ele vai ser o osso medular. Então, eu lembro que córtex é a parte mais externa de um órgão, então o osso cortical é a da parte externa, e medula é a parte mais interna de um órgão. Nesse caso lá, a gente tem o osso medular, esponjoso reticulado, na parte interna do osso. Sendo, gente, que esse osso esponjoso reticulado, ele não apresenta canais, não apresenta, gente, o sistema haversiano de canais. Entretanto, ele apresenta uma série de espaços medulares. Ora, gente, esses espaços medulares, essas cavidades medulares, exatamente, cavidades, onde você vai ter medula óssea, né? Ou seja, olha a diferença. Enquanto que no tecido ósseo compacto ou denso, eu tenho sangue, eu tenho capilares sanguíneos, eu tenho sangue, no tecido esponjoso, no tecido medular, a gente não tem sangue, não tem os canais, então não tem os capilares, não tem sangue. Mas tem medula óssea, a gente tem lá tecido hematopoético, né? Exatamente essa medula óssea para poder produzir sangue, para poder produzir células sanguíneas, como a gente já tinha descrito em aulas anteriores. Então, osso compacto, ele apresenta os canais e vasos sanguíneos. Osso esponjoso não tem os canais, não tem os vasos, mas tem os espaços medulares com medula óssea. Osso compacto, localizado mais externamente cortical. Osso esponjoso,
localizado mais internamente, osso medular, os nomes que a gente pode utilizar. Moçadinha, mostrando para vocês então, um pouquinho melhor que eu estava falando sobre os tipos de tecido ósseo, né? Tá em um osso longo, onde você tem lá as epífises nas extremidades e a diáfise no meio. E você pode notar lá o disco epifisário, exatamente lá no finalzinho entre epífise e diáfise, responsável lá pelo crescimento. Nós vamos ter osso esponjoso. O osso esponjoso, ele está lá mais central, ele é cheio de cavidades dentro dele, que são exatamente as cavidades medulares. Enquanto que, moçada, na periferia você vai ter osso compacto, né? Osso compacto, osso denso, ele não tem as cavidades medulares, ele, moçada, no lugar disso tem o sistema arvesiano de canais. Percebam bem que nessa região da diáfise, do centro do osso, nós vamos ter osso compacto, mas nós não vamos ter osso esponjoso. Por quê? Porque as várias cavidades medulares do osso esponjoso nessa região se juntam para formar uma única grande cavidade medular. Então, se você observar na epífise, na extremidade do osso, você tem osso compacto por fora, osso esponjoso por dentro, com as cavidades medulares. Mas na região da diáfise, você tem osso compacto e as várias cavidades medulares do osso esponjoso se juntam para formar uma única cavidade medular grandona. Nessa cavidade medular, você vai ter medula óssea vermelha, né? Quando o osso é jovem, para produzir sangue, e medula óssea amarela, que é de tecido adiposo. Quando o osso é mais velho, exatamente tecido adiposo com papel de reserva nutritiva, né? Exatamente dentro desse canal medular grandão que você vai ter aí na região da diáfise. Como a diáfise ela vai ser oca, ela vai ter uma cavidade medular dentro, tem lá um tecido conjuntivo por dentro, endósteo, para revestir, e você tem um tecido conjuntivo por fora, periósteo, para poder fazer o revestimento. Então, endósteo reveste por dentro, periósteo reveste por fora. Se você analisa lá epífise e diáfise de maneira um pouco mais detalhada, na região da diáfise você vai ter lá osso esponjoso. Então, o osso esponjoso ele vai ter as cavidades medulares com medula óssea, e pelo lado de fora, osso compacto, né? Osso denso. O osso compacto não tem as cavidades medulares, mas ele tem o sistema haversiano de canais, com canais de Havers no sentido do comprimento do osso, no sentido longitudinal, e os canais de Volkmann no sentido transversal, no sentido da espessura. Você consegue ainda visualizar nesse desenho o periósteo por fora, está lá revestindo a estrutura do osso, né? Eu lembro para vocês que no osso compacto, no osso denso, que é o que fica do lado de fora, onde você tem um sistema arvesiano de canais, onde você tem lá, né, os canais com capilares, o que você vai observar é que onde eu tenho um canal, o capilar lá dentro, o osso se dispõe, o tecido ósseo, em lamelas ósseas concêntricas. Em lâminas ósseas concêntricas, até comentei, que você vai ter formato de rodela de cebola, né? Então, nessa fotografia, isso é fotografia de microscópio, a seta está apontando para o canal, né? Nesse canal, canalículo, eu tenho um capilar sanguíneo dentro, né? Exatamente um canal de Havers ou um canal de Volkmann, depende lá do sentido que ele está. Havers, longitudinal no comprimento, Volkmann, transversal na espessura, e o tecido ósseo exatamente disposto em rodelas de cebola, essas lâminas concêntricas, como a gente estava descrevendo agora há pouco.